A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É muito bom retornar à sua casa para começar mais uma vez o programa Verdade e Vida. Eu quero agradecer seu apoio, seu carinho, sua assistência, suas orações e suas contribuições para que este programa alcance os lares brasileiros. Hoje vamos abordar um tema importantíssimo: as boas novas do Evangelho num mundo de mais notícias. Chame a sua família, se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo importante para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nas comemorações dos 400 anos da cidade de São Luís, Maranhão, o programa Verdade e Vida apresenta Grande Cruzada Evangelística. Será no próximo dia 15 de novembro, às 6 horas da tarde, na Praça Deodoro, no centro da cidade. Convide a sua família, seus amigos e participe conosco. Certamente, Deus tem algo especial para você. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Calvino Teixeira Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana Primeira, lá de Caruaru, em Pernambuco. E seja muito bem-vindo, reverendo Calvino, aqui ao Verdade e Vida. Muito obrigado, Daniel. É um prazer enorme poder estar com você e com a nossa amada igreja no Verdade e Vida. Reverendo Calvino, o senhor abordou uma temática por ocasião do terceiro congresso, o terceiro encontro da mulher presbiteriana, onde o senhor tratou do tema "Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim". O que significa "não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim"? Como é que Cristo vive na vida de uma pessoa? Veja, Daniel, entendemos que Cristo Jesus é o Salvador, mas sem dúvida nenhuma não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus precisa dominar a nossa vida, precisa exercer o senhorio da nossa vida. E quando isso acontece, foi o que nós tentamos abordar no tema, na ocasião, nós precisamos nos dispor a fazer a diferença onde estivermos. Então, quando Jesus domina a nossa vida, nós precisamos nos colocar de tal maneira nas mãos do Senhor para fazermos essa diferença. Entendi que na oportunidade seria adequado que os irmãos que ouviram até agora as preleções pudessem aplicá-las à vida de maneira dinâmica. Reverendo, o senhor falou aí fazer diferença. Hoje em dia nós estamos vivenciando aí esses dias de mensalão, essa perspectiva de alguns de que esses que assaltaram os cofres da nação sejam efetivamente não somente condenados, mas que vão para a cadeia. E essa incerteza, certo? Como é que nós, enquanto evangélicos, podemos fazer diferença diante dessa sociedade com tanta falta de ética e com tanta corrupção? Entendo, Daniel, que a Igreja de Jesus, aquele que encontrou-se com o Senhor Jesus, não pode se corromper, não pode abrir mão da ética cristã, não pode abrir mão dos princípios eternos do Evangelho de Jesus, não pode ser omisso nesses dias, não pode se acovardar, precisa ter uma voz profética, inclusive denunciando toda essa corrupção. A Igreja de Jesus precisa se levantar como arauto do Senhor, agindo corretamente, mas proclamando a verdade, para que as pessoas tenham uma diretriz, tenham um norte. Não adianta apenas a igreja viver, ela precisa proclamar com autoridade para que o mundo seja profundamente impactado pela verdade do Evangelho. Reverendo, isso nos leva a pensar que uma das formas que os evangélicos, os crentes, eram vistos no passado como protestantes. E nós temos perdido essa característica. Temos muitas vezes nos acomodado, né? Não nos conformado, mas temos nos conformado. Como é que o senhor vê essa realidade? Olha, eu me preocupo profundamente com isso. Entendo que a Igreja de Jesus, como disse, precisa ter voz profética e precisa correr riscos
precisa correr riscos para fazer a diferença. Na preleção, na oportunidade, eu falei sobre Esther. Mordecai, no momento dramático, a desafiou para defender o povo judeu, para enfrentar um iminente holocausto. E quando ela entendeu a sua vocação, entendeu que Deus a colocar ali para fazer a diferença, ela diz algo que eu acho absolutamente precioso. Ela diz para Mordecai o que está registrado no capítulo 4 do seu livro: irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. A igreja de Jesus precisa estar disposta a correr riscos. Precisa, se preciso for, se necessário for, sair às ruas, sim. Precisa procurar as autoridades, denunciar o erro, denunciar a corrupção. A igreja de Jesus não pode se calar. Ela precisa ser uma comunidade profética para a glória do Senhor. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, qual mensagem que o senhor daria ao amigo telespectador que nos ouve nesse instante, encerrando assim a nossa entrevista? Talvez não compreendamos plenamente o propósito do Senhor para a nossa vida e por isso mesmo talvez queiramos nos omitir. Mas como Mordecai alertou Esther, Deus nos coloca em determinadas funções, em determinados lugares, talvez para um único momento. E nesse momento precisamos nos levantar para fazer a diferença. Meu querido, esteja disposto a se arriscar pela verdade. E como Esther diga, lutarei pela verdade. Se perecer, pereci. Viva para a glória do Senhor, que certamente você fará a diferença. Que Deus lhe abençoe, meu amado. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra um homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O
Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Nós vamos então tratar do tema proposto para hoje, que é as boas novas do Evangelho num mundo de mais notícias. E vamos abordar este tema à luz de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo num mundo que supervaloriza as más notícias. A mídia, a imprensa, proclama com grande vigor e eloquência as tragédias, as catástrofes naturais, os assassinatos, os sequestros, os arrombamentos, os crimes hediondos, os crimes de guerra. O mundo está empapuçado de notícias más, trazendo dor, lágrimas e tristeza para o coração das pessoas. É bem verdade que notícia boa não vende jornal. Parece que o ser humano tem uma atração mórbida por aquilo que é dramático e triste. Mas é neste mundo empapuçado de dor, é neste mundo carimbado pelas más notícias, que nós estamos aqui para proclamar ao seu coração as melhores notícias, as boas novas do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Deus ama você. A notícia de que este amor não é apenas de palavras, mas de fato e de verdade. E Deus provou o seu próprio amor para com você e comigo, porque Ele nos amou, sendo nós ímpios, fracos, pecadores e inimigos. O amor de Deus é incondicional, porque Deus não ama você por causa dos seus méritos. Deus ama você apesar dos seus deméritos. Deus não ama você por possíveis virtudes, predicados morais que ornam a sua vida. Deus ama você como você está, com as suas fraquezas, com os seus pecados, com as suas mazelas. E este amor foi demonstrado de forma superlativa, porque a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 1 de Romanos que, diante da natureza destas boas novas, ele vai mostrar, em segundo lugar, o compromisso com o Evangelho. Ele vai usar 3 expressões aqui no texto. Primeiro, ele diz: eu sou devedor. Segunda expressão, ele diz: eu estou pronto a anunciar o Evangelho. E a terceira frase que ele usa de compromisso é: eu não me envergonho do Evangelho. Há pessoas que se envergonham do Evangelho, há outras que são a vergonha do Evangelho, mas Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Porque muitas pessoas hoje se envergonham do Evangelho por causa das suas exigências. Hoje, muitas igrejas já deixaram de pregar o Evangelho verdadeiro, genuíno do Senhor Jesus Cristo. Já não pregam mais sobre arrependimento, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre santificação, sobre penalidades eternas. As pessoas hoje querem ouvir uma mensagem mais leve, mais palatável, mais light, que incense o orgulho do homem, que proclame a grandeza do homem. Mas este não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho.
a despeito deste evangelho mostrar a falibilidade humana, a despeito deste evangelho mostrar com todas as letras que o homem está caído, o homem está morto nos seus delitos e pecados e que ele não pode salvar a si mesmo pelas suas obras, pelas suas virtudes, pelos seus predicados morais, pela sua religiosidade. O evangelho reduz o homem a um estado de depravação total. Em outras palavras, todas as áreas da nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, estão afetados e contaminados pelo pecado. Mas eu não me envergonho do evangelho, porque também este evangelho mostra que, a despeito das nossas muitas fraquezas e pecados, Deus nos amou. E Deus provou seu amor por nós, enviando-nos o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante que Paulo agora vai falar sobre o poder deste evangelho. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Como é curioso isso, porque Paulo não está falando de um poder qualquer. Se Deus é onipotente e o evangelho é o evangelho de Deus, então o evangelho pode todas as coisas. O evangelho é onipotente. Esta palavra é a palavra do próprio Deus, palavra viva, palavra eficaz, palavra poderosa. Paulo não está falando de um poder destruidor. Há muitos poderes na terra que são poderes destruidores. Quando a Segunda Guerra estava em pleno curso, os Estados Unidos bombardearam as cidades de Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Aquele é um poder destruidor. O mundo hoje fala em paz, mas investe trilhões de dólares em armas nucleares, em armas de destruição. O evangelho não é o poder que destrói, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é importante dizer, nenhum outro caminho existe que possa salvar o homem. O evangelho está centrado na pessoa de Jesus Cristo, e fora de Jesus Cristo não há salvação. Ele é a porta do céu. Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da libertação. Jesus é a porta da provisão. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus. A Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O apóstolo Pedro se levantou em Jerusalém para pregar e disse, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhuma religião pode salvar você. Nenhum rito sagrado pode salvar você. Nenhuma igreja pode levar você a Deus. Nenhuma obra humana pode reconciliar você com Deus. Nenhum sacrifício que você faça pode acalmar a sua consciência na presença de Deus. Nenhuma pessoa, seja Pedro, seja Paulo, sejam os apóstolos, sejam os mártires do cristianismo, sejam os reformadores do século XVI, sejam os pastores ou missionários da atualidade, nenhum ser humano tem competência para salvar você. A salvação está centrada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E por isso a Bíblia diz, se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você então recebe este dom, este presente da vida eterna, porque é aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, este é aquele que é alcançado por esta bênção suprema, por esta dádiva gloriosa, a vida eterna. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Talvez você que está me assistindo tem no seu coração ainda uma grande angústia, talvez um grande vazio. Talvez você já buscou preencher esse vazio em tantas fontes. Já correu para a bebida,
já correu para a vida dos prazeres, já curtiu todas as delícias que este mundo possa lhe oferecer, já frequentou os lugares mais requintados, as festas mais badaladas, talvez você já curtiu tudo aquilo que o mundo, com as suas luzes policromáticas, oferecem para você. Mas o final dessa linha ainda tem vazio, tem culpa, tem angústia, tem pesar, e a sua alma está triste e abatida. Talvez você se entregou à religiosidade, você correu para aqui, correu para ali, correu para acolá, frequentou esta, frequentou aquela outra igreja, fez este e aquele outro rito, já frequentou cerimônias as mais variadas, já fez ritos e obras as mais variadas, mas isso não pôde ainda acalmar o seu coração. Eu preciso lhe dizer que Deus criou você e você não vai encontrar pouso seguro para a sua alma a não ser em Deus. Você não vai encontrar descanso para o seu coração a não ser em Jesus. Você não vai encontrar alívio para a sua alma a não ser em Jesus. Por isso, ouça o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas note ainda que o apóstolo Paulo está trabalhando esta questão da salvação, do Evangelho, e ele vai falar da exigência do Evangelho. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preste atenção nisso. A salvação, embora seja oferecida a todos, ela não vai alcançar a todos sem exceção. Ela vai alcançar a todos sem acepção, porque há uma limitação, não no Evangelho. A palavra de Deus diz, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação daqueles que permanecem incrédulos na impenitência, na incredulidade, na dureza de coração. A única maneira de você ser alcançado por esta salvação é você crer no Senhor Jesus. A fé é esta mão estendida de um mendigo que recebe o presente de um rei, e este rei é o próprio Deus. Este presente é a vida eterna, e você então reconhece que Jesus Cristo já morreu naquela cruz para levar sobre si os seus pecados, para pagar a sua dívida, e quando você reconhece que você é pecador, mas você reconhece que Jesus Cristo lá na cruz do Calvário substituiu você, morreu em seu lugar pelos seus pecados, em seu favor, então você recebe este presente da vida eterna pela fé. Aí acontece o milagre da conversão, da salvação, da vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer, neste mesmo capítulo, que o justo viverá pela fé. Esta foi a grande doutrina da reforma do século XVI, quando tantas pessoas buscavam salvação por meio das indulgências, onde se comprava o perdão de pecados, quando o Papa assinava uma bula vendendo o perdão de pecados, quando tantas pessoas faziam penitências, se chicoteavam, se autoflagelavam, subiam escadas de templos religiosos de joelhos, pensando com isso em encontrar, através desses expedientes, a salvação. Martinho Lutero, o monge agostiniano, no século XVI, descobriu esta verdade gloriosa de que o justo viverá pela fé. Em outras palavras, nós somos justificados pela fé. Quando você entende que você não pode livrar-se dos seus pecados, quando você entende que os seus pecados foram lançados sobre Jesus, quando você entende que Jesus Cristo foi o fiador, o substituto, o seu representante, quando você entende que o Pai lançou sobre o seu Filho lá na cruz todas as suas iniquidades, quando você entende que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou essa dívida, rasgou esse
escrito de dívida que era contra você, quando Jesus gritou do topo do Calvário, está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada, está quites com a tua lei, está quites com a tua justiça, está justificado. E a Bíblia diz, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verdade gloriosa esta, a mensagem do Evangelho. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho. É por isso que você não deve se envergonhar do Evangelho. É por isso que você deve correr para os braços de Jesus e receber este Evangelho da salvação. Num mundo de tantas notícias ruins, num mundo marcado e ensopado de notícias trágicas, eu trago ao seu coração, neste momento, a boa nova da salvação, de que Deus ama você, de que Jesus Cristo morreu por você, de que o Espírito Santo pode transformar sua mente, seu coração, sua vida neste momento, e você pode nascer de novo, ser nova criatura, ser filho de Deus, membro da família de Deus, membro da igreja do Deus vivo, membro do corpo de Cristo, cidadão do céu, para receber este maior de todos os presentes, o presente da vida eterna. Eu quero orar em seu favor, quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, bendito é o teu nome, porque num mundo tão sofrido, tão enfermo, tão machucado, tão violentado e agredido, com tantas tragédias, ó Deus, podemos ouvir a voz doce do Evangelho, a voz que nos aponta o caminho da salvação, o caminho da reconciliação contigo. E permita, ó Deus, que aqueles que nos assistem agora possam ser alcançados por esta mensagem salvadora e possam também se curvar aos pés do Senhor Jesus, arrependidos de seus pecados, olhando para Ele como autor e consumador da nossa fé, recebendo dele o presente da vida eterna. Que seja assim, ó Deus, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As boas novas do Evangelho no mundo de más notícias. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação ou para presentear um familiar, um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual. Ou ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Ainda pelo nosso site, você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação direta para uma agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9 e agência 4442, dígito 3. Ou faça também a sua doação pelo Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3 do Bradesco. Eu quero lhe convidar para você e toda a sua família, amanhã, às 9 horas, participar da Escola Dominical e do Culto Matutino, e à noite das 18 horas. Entre no nosso site, clique ali, procure uma igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Até o próximo programa, quando estaremos aqui nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas comemorações dos 400 anos da cidade de São Luís, Maranhão, o programa Verdade e Vida apresenta Grande Cruzada Evangelística. Será no próximo dia 15 de novembro, às 6 horas da tarde, na Praça Deodoro, no centro da cidade. Eu, Hernandes Dias Lopes, também estarei presente, levando uma mensagem de fé e esperança ao povo maranhense. Você é o nosso convidado especial.
Convide sua família, seus amigos e participe conosco. Apresentação e participação musical de Daniel Sacramento, Itamar Bezerra e Mauro Aiello. Você não pode perder. Certamente, Deus tem algo especial para você.